Collie acorda no chão. Seu corpo inteiro dói após a surra. Sua visão está embaçada e seus membros parecem fracos e estranhos. Ele simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. Em sua vida anterior, ele tinha tudo para se tornar um boxeador profissional. Talento, físico, socos poderosos. Mas após escolher o caminho errado, ele morreu em um beco escuro cercado por gangsters. Seu último desejo era simples: boxear mais uma vez. Esse desejo é atendido. Sua alma desperta no corpo de um garoto chamado Collie, um escravo fraco que foi espancado e intimidado por anos. Enquanto Collie se senta lentamente, ele entende imediatamente o problema. Este corpo é frágil, tem pouca resistência, nenhuma força e é completamente inadequado para o boxe. Alguns dias se passam neste novo mundo. Collie está na fila com os outros escravos em treinamento. Na frente deles, o instrutor anuncia a luta final. Quem perder será enviado para as minas. Todos entendem o que isso significa. As minas são uma sentença de morte. Os nomes são chamados um a um. Cada estagiário fraco é emparelhado com alguém claramente mais forte. É óbvio que eles querem se livrar dos inferiores. Então o nome de Collie é chamado. Seu oponente é sólido, grande, musculoso, um dos mais fortes entre os estagiários. Murmúrios se espalham pela fila. Alguns estagiários protestam, perguntando se o instrutor quer que eles morram. Collie permanece em silêncio. Ele já sabe a resposta. A luta está marcada para uma semana depois. Após o anúncio, o grupo mais forte se aproxima dele. Solib chuta Collie sem aviso e o zomba. Mais golpes se seguem. Isso não é novidade. O antigo Collie geralmente quebrava aqui, mas desta vez ele não quebra. Quando Solid desfere outro soco, Collie o vê claramente. O punho se move lentamente em sua visão e seu corpo reage antes de sua mente. Ele se esquiva, todos congelam. Collie se aproxima e acerta um soco no estômago de Solid, atingindo-o onde sua guarda está baixa. O choque aparece no rosto de Solid antes que ele agarre Collie e o jogue no chão, chamando-o de convencido. O grupo se afasta, avisando que ele só tem uma semana restante. Collie fica ali deitado, respirando pesadamente. Então, ele percebe algo importante. Este corpo pode ser fraco, mas tem uma excelente coordenação motora e reflexos rápidos. Isso é o suficiente. Collie se levanta. Seus olhos estão firmes. Ele vai sobreviver a esta luta e não vai para as minas. Ele usa aquela semana para treinar o mais duro que pode. Finalmente, o dia da luta chegou. Mas ainda ninguém acredita que ele possa vencer. Quais são as chances de um garoto magricela vencer um cara enorme e gordo? Sim, basicamente zero. A luta começa e o grandalhão vai imediatamente para o ataque. Ele golpeia com força repetidamente e Collie mal consegue se esquivar. A diferença de tamanho é insana. Altura, peso, força bruta, é tudo completamente unilateral. Então Collie continua se movendo. Ele se esquiva, recua, desliza para o lado. E a multidão odeia isso. As pessoas começam a vaiar, gritando para ele parar de correr e lutar como um homem. Mas Collie não se importa. Isso é exatamente o que ele quer. Seu oponente continua desferindo socos pesados, queimando resistência, atingindo nada além de ar. Nenhum único golpe limpo acerta. Desde o início, o plano de Collie é simples: deixar o grandalhão se cansar e então acabar com ele com um golpe limpo no queixo. E quase funciona. Mas então Collie comete um erro. Seu oponente subitamente o agarra e desfere um soco brutal direto em suas costelas. Dá para ouvir o estalo. Collie cai no chão como um tronco com um corpo frágil desses. Mesmo um único golpe sólido é quase fatal. Por um segundo parece que acabou, mas Collie ainda não terminou. Ele se força a levantar. E então ele faz algo louco. Ele recebe o próximo soco direto na testa. O gordo não esperava por isso de jeito nenhum. E no momento em que ele sente a dor disparar por seus dedos, ele hesita. Isso é tudo de que Collie precisa. Ele avança, se esquiva de mais um golpe e coloca tudo o que ele tem em um soco perfeito no queixo. A princípio, o grandalhão nem percebe o que aconteceu. Então seus olhos reviram, suas pernas cedem e ele desaba no chão da arena. Ele não se levanta e Collie vence. Todos assistem com expressões de espanto enquanto a contagem regressiva acontece. Finalmente, o árbitro anuncia Collie como o vencedor. Todos estão chocados ao ver que um garoto magro como Collie é o vencedor. Enquanto olha para a multidão, Collie finalmente sorri e levanta o punho, porque está vivo e determinado a fazer uso desta vida. Depois de uma semana, os traficantes de escravos vêm e coletam metade dos escravos.
a maioria dos quais é inferior, exceto Cole, agora incluindo ele. Apenas 10 alunos permanecem no centro de treinamento. Então Nixiar o leva para a mansão August, onde informa a Cole que ele estará livre de seus grilhões assim que retornar ao centro de treinamento. Cole olha ao redor, pois é a primeira vez que está na mansão. Nixiar pergunta sobre seu ferimento. Cole responde que está bem, mas pergunta sobre o propósito de Aelia em convocá-lo. Enquanto caminham, Nixiar explica que Aelia se interessou por ele na última luta. Dentro de seu quarto, ela cumprimenta Cole e a diz que se encontram novamente. Cole, por outro lado, não quer que ninguém suspeite de nada, mas Aelia diz a Nixiar para esperar do lado de fora. Ela pede para ele se sentar, mas ele insiste que está bem. Ela o lembra que não se repetirá novamente. Ele se senta e pergunta sobre o propósito de chamá-lo. Ela oferece algumas frutas antes de começarem a conversar. Enquanto ele come a fruta, ela começa dizendo que quer pedir-lhe algo, adicionando que ele não tem o direito de recusar porque é um escravo. Ele sinaliza para ela continuar. Ela elogia sua habilidade na última luta, especialmente sua vitória com um simples golpe. Ela ainda adiciona que seu pai chamou isso de sorte, mas ela sabe que não é o caso. Ouvindo isso, ele entende que ela é inteligente, pois só o soco de Solid foi coincidência. Então ele balança a cabeça e explica que se alguém atinge o queixo perfeitamente com o punho, a cabeça sacode, fazendo a pessoa perder o controle do corpo. No entanto, isso só é aplicável se o impacto for poderoso. Após ouvir isso, ela sorri e deseja a ele boa sorte em se tornar um boxeador profissional. Ela até o instiga, dizendo que, se ele se tornar um campeão, poderá ganhar sua liberdade. Depois de retornar ao centro de treinamento e ser libertado de seus grilhões, ele pensa no que Aelia lhe disse. Por outro lado, durante seu treinamento, Torres também está pensando na liberdade, que é seu objetivo final. Aos 14 anos, ele se lembra de Nixiar dizendo que ele tem potencial para se tornar um boxeador. É por esse motivo que Nixiar o trouxe da fazenda. Então ele o encorajou a trabalhar duro e se tornar um campeão para que possa ganhar sua liberdade. Enquanto treina, ele pensa em Kelly, que nunca teve nenhum motivo em sua vida antes, mas subitamente Kelly muda, derrota Solid e sobrevive. Seus pensamentos são interrompidos por outro garoto, Kijo, que o instiga a se juntar a ele para dar uma lição em Kelly, porque Solid foi enviado para as minas por causa dele. Mas Torres lhe dá as costas enquanto mostra sua indiferença ao assunto. Ele pensa que se Kelly quer mudar a si mesmo, ele não vai interferir. Ele estava apenas irritado com a mendicância de Kelly. Kelly, por outro lado, está com as costelas curadas e ganhou alguns músculos enquanto se exercitava. Depois de um tempo, ele enfrenta Kijo e sua gangue, que afirmam que ele venceu Solid facilmente por sorte. Kelly diz indiferentemente que seria problemático se eles se machucassem, mas Kijo acredita que Kelly vai pegar leve com ele. Com isso, a expressão de Kelly escurece. Kijo começa a atacá-lo constantemente, mas Kelly se esquiva de todos os ataques. Então ele finalmente acerta um soco na mandíbula de Kijo, enquanto pensa em como Kijo acredita que ele venceu por pura sorte. No fim, Kelly pensa em quão complacentes eles são. Kijo, apelidado de Mantis, tem uma estatura alta e um alcance esmagador, o que é vantajoso para o boxe, pois pode ajudá-lo a desferir socos sem que o oponente consiga alcançá-lo. No entanto, Mantis não sabe como tirar vantagem de seu alcance por causa de seus movimentos amplos e golpes tortos. Isso o deixa como nada além de um saco de pancadas para o nosso garoto. Sem dar nenhum descanso, Kelly o soca constantemente enquanto mantém a pressão. Vendo seu companheiro sendo espancado, seus pares se enfurecem e atacam Kelly, mas ele se esquiva de cada um de seus ataques. Mantis o avisa para não ficar arrogante só porque acertou um soco por acaso. Kelly retruca que ele está em desvantagem numérica, porque o grupo de Mantis acha que está em desvantagem contra ele. Com isso, todos eles o atacam novamente, enquanto Kelly pensa em como essas pessoas continuam a intimidá-lo apenas para manter sua própria autoestima. Olhando para eles, ele se lembra de pessoas como eles que encontrou em sua última vida. Seus pensamentos são interrompidos por Torres, que desafia seus pares a recomeçarem. Mas eles acham que Torres está do lado de Kelly. Ele esclarece que não está do lado de ninguém, mas está irritado com Mantis, que foi derrotado por Kelly e ainda está agindo com arrogância. Mantis protesta dizendo que aquilo aconteceu porque ele baixou a guarda. Então Torres diz para ele lutar 1 contra 1 com Kelly, e ele será o árbitro. Com isso, Mantis pede para Kelly vir com tudo. No momento seguinte, nosso sujeito se levanta com uma expressão obscurecida que aterroriza seu agressor. De qualquer forma, Mantis ataca, mas Kelly se esquiva rapidamente, enquanto provoca por ter um soco lento.
No momento seguinte, ele dá um soco no estômago de Mantis, enquanto o provoca ainda mais. Mantis está realmente provocado, mas não pode fazer muito contra Kelly, que finalmente o derruba. Durante esse momento, enquanto olha para Kelly, Torres pensa como ele parece um boxeador profissional. Ele assume que Kelly deve ter aprendido 1 ou 2 truques com seu pai. Quando Kelly pergunta a Torres o motivo de ele o ajudar, Torres responde arrogantemente que não vai responder a alguém como ele. Após este incidente, ninguém mais se incomoda em intimidar Kelly, e eles o aceitam como um dos aprendizes de boxe. Enquanto isso, na sala de recepção da mansão Augustis, Gadolf informa alguém para prosseguir com a luta enquanto Nishar entra com uma expressão de pânico. Ele pede ao seu mestre para não fazer isso, pois ele só tem aprendizes de boxe que não estão prontos para a luta. Com isso, Gadolf diz que tem uma chance de vencer, já que Dorman também não trouxe nenhum boxeador adequado. Ele então lhe dá 2 opções: ou preparar os melhores boxeadores, ou enviar os fracos para se tornarem o bode expiatório. Ele só quer ver Dorman ficar sem paciência. Após ouvir isso, Nishar entende que Gadolf vai arruinar este centro de treinamento. Além disso, ele não acha que o centro terá futuro se um as como Torres perder um membro. Agora ele só tem 3 dias para preparar os boxeadores. No centro de treinamento, Nishar reúne Torres, Kijo e Kelly e os informa sobre a próxima luta contra os boxeadores de Dorman em 3 dias. Eles são escolhidos porque todos pensam que são os melhores. Torres pergunta seriamente se este time tem uma chance de vitória. Com uma expressão sombria, Nishar responde honestamente que eles têm uma chance muito pequena de vencer. Isso aterroriza Kijo, que pensa que eles vão morrer. Com isso, ele responde que, como propriedade de Gadolf, ele garantirá que eles não morram, mas há uma chance de ossos quebrados. Ignorando isso, nosso garoto vai direto ao ponto de que tem uma chance de vencer se forem escolhidos. Em vez de responder, ele instrui Torres a lutar com 3 instrutores para ganhar a experiência que ele precisa. Então ele pede para Mantis superar seu medo e fortalecer sua mentalidade. Ele então se vira para Kelly e pede para o procurar se precisar de algo. Kelly é escolhido por causa de seu bom desempenho recente, mas Nishar não preparou nada especificamente para ele. Ele então pede para seu instrutor arranjar um parceiro de treino para ele. Um pouco mais tarde, Torres é visto treinando com seus instrutores, que dizem para ele não se conter, pois ele pode fazer o oponente cair com um golpe forte. Eles a dizem que mesmo que ele esteja com medo, ele precisa agir como se fosse um ser humano imortal na frente do seu oponente. Depois, seu instrutor diz para ele fazer uma pausa e continuar mais tarde. No momento seguinte, Torres nota Kelly e fica curioso sobre ele. Enquanto isso, Kelly está treinando com um trabalhador, Valkyria. Ele pede para Valkyria atirar uma pedra nele, o que confunde Valkyria, mas ele atira de qualquer maneira. No momento seguinte, Kali se esquiva da pedra usando uma tática de bater e sair, que é uma das chaves do boxe moderno. Enquanto treina, ele pensa que sabe que não pode fazer seus músculos crescerem em apenas 3 dias, então ele está trabalhando em seus reflexos enquanto usa esta tática. Isso se torna uma arma útil para ele. Quando ele pega a pedra em sua mão, pede para Valkyria encerrar a sessão por hoje. Quando ele entra onde todos estão, ele fica chocado ao ver alguns boxeadores bastante zangados com Dorman. Ao perguntar, ele é informado que alguns boxeadores do lado de Dorman vieram até eles e os espancaram. Embora não tenham sido infligidos ferimentos graves, Mantis está bastante assustado de que serão derrotados. Valkyria exclama novamente para matar Dorman, mas é interrompido por Niksar, que entra e exige que se calem. Ele esbofeteia Valkyria e pede para eles se tornarem mais fortes em vez de perderem a paciência com a situação. Enquanto olha para seus pares, Kali percebe o vínculo que formou com eles porque desta vez a luta ocorrerá pelo orgulho de Sangadolf, além de ser entretenimento para os cidadãos. Em outras palavras, será uma luta entre 2 campos de treinamento. Finalmente, o dia da luta chega, e todos se reúnem na arena da propriedade August. Parece que metade das pessoas da propriedade veio ver a luta. Niksar dá aos boxeadores um chá de ervas para acalmar os nervos e fortalecê-los. Ele então pede para eles erguerem 2 dedos bem altos se acharem que vão perder. Seria melhor para eles deixarem o orgulho ferido, em vez de serem quebrados. Quando ele diz isso, Kijo é o primeiro a ir. Ele derrama seu chá e fica assustado. No entanto, Niksar o encoraja a seguir em frente. Antes de Kijo dar um passo à frente, Kali o aconselha a não deixar seu oponente chegar perto dele. Com isso, Kijo grita de volta para Kali dizendo que ele precisa chegar perto deles para poder atingi-los. Um momento depois, Kijo está dentro do ringue e absolutamente aterrorizado. Ele está enfrentando um guerreiro que tem 14 vitórias em seu centro de treinamento. O guerreiro provoca Kijo dizendo que apenas ter braços longos e altura não o tornará mais forte. Torres também está xingando a postura rígida de Kijo.
Enquanto isso, Dorman provoca Gadolf dizendo que, embora Killjoe seja alto, ele ainda é apenas uma criança. E isso faz Gadolf pensar que Niksar deveria ter enviado alguém que pudesse realmente vencer. A luta começa e Baz tenta socar Killjoe, mas Killjoe se esquiva. A multidão grita para ele revidar, e a pressão aumenta para ele responder. No momento seguinte, Baz mira na cabeça de Killjoe, e Killjoe levanta os braços para se proteger do ataque. No entanto, Baz o soca no estômago enquanto o deixa sem ar. Baz segue com o soco no rosto e Killjoe cai no chão. O público fica furioso ao ver isso, enquanto seus pares estão preocupados com ele. Enquanto isso, a contagem regressiva começou, e Killjoe pondera se deve desistir. Ele olha para o rosto rabugento de seu mestre e se levanta. Ele sabe que se falhar sem sequer desferir um único soco, será expulso do centro de treinamento. Seu oponente o provoca perguntando se ele ainda tem vontade de lutar. Ele responde furiosamente que também é um lutador. No momento seguinte, ele tenta se acalmar, enquanto pensa no que seu instrutor lhe disse. Niksar pergunta se ele pensou em como perdeu para alguém como Kali. Ele responde que não tem ideia. Niksar aponta que ele tem uma grande vantagem como boxeador, então basicamente ele não deveria perder esta luta por causa de sua altura, braços e pernas longas. Mas ele perdeu a luta porque perdeu a paciência e deixou Kali chegar perto demais. Se ele fizer isso de novo, estará acabado para ele. Ele diz para ele sempre manter a calma e superar seu medo. Ele não deve deixar seu oponente chegar perto dele enquanto intercepta o próximo movimento deles. Finalmente, Killjoe usa seu braço longo e acerta um soco forte no rosto de seu oponente. Seus pares ficam felizes ao ver isso. O próprio Killjoe fica inicialmente perplexo com o funcionamento do seu soco, mas então seu rosto se abre em um sorriso. Killjoe está muito feliz por finalmente acertar um soco em seu oponente. Encorajado pelo seu primeiro soco, ele desfere socos constantemente no rosto de seu oponente, os quais Baz tenta duramente esquivar. O público também está feliz com este progresso. Enquanto isso, nosso sujeito analisa que Killjoe é sempre rápido e flexível, porque seu estresse é liberado em seus músculos, o que torna seus ataques mais ameaçadores. Agora ele finalmente mereceu o nome de Mantis. Baz, por outro lado, está antecipando o momento em que pode atingir um golpe em Killjoe, mas por causa de sua altura alta, ele não consegue fazer isso agora. Até se defender torna-se difícil. Agora ele está pronto novamente para atingir Killjoe, mas Killjoe se esquiva no último momento. Killjoe também está esperando por este momento e imediatamente soca Baz fortemente no rosto enquanto o derruba. Ele olha para o rosto satisfeito de seu instrutor e exclama que venceu. Naquele momento, Gadolf ri maniacamente enquanto seu aprendiz vence, provocando Dorman com a vitória. Dorman tenta minimizar a situação lembrando que ainda restam lutas. Com uma expressão arrogante, ele instrui Valkyria a dizer a Niksar que o perdedor irá para a mina. Quando Valkyria entrega a mensagem, Niksar se volta para seu aprendiz e repassa o recado. Ele adiciona que o mestre está bêbado, então falará com ele depois, mas eles precisam se render imediatamente se sentirem em perigo. No entanto, Torres descarta sua preocupação dizendo que ele com certeza vencerá. Enquanto olha para o fogo nos olhos de Torres, nosso garoto pensa no oponente de Torres, Molga, que está em outro nível comparado a Baz. Dentro do ringue, Molga o aconselha a não desistir, mas Torres está determinado a continuar a luta. A luta começa e, para a curiosidade de todos, ambos acertam um soco forte um no outro. Molga tenta atingir Torres, mas Torres se esquiva, apenas para Molga atingi-lo no momento seguinte. Torres age de duro, provocando Molga sobre quantos golpes ele já atingiu nele. Enquanto olha para ele, Molga observa que parece que Torres está acostumado a lutar contra lutadores ativos, mas isso não o ajudará a vencer. Com isso, ele ataca Torres novamente, mas desta vez atingindo sua cabeça com o cotovelo. O tom de Torres escurece e ele o lembra de que usar o cotovelo conta como trapaça. Mas Molga, em um tom despreocupado, diz que foi apenas um acidente. Ele balança a cabeça e sua expressão escurece porque, se for para ser assim, ele também fará de tudo. Molga pensa em como derrotou 18 pessoas e se tornou aquele lutador veterano, embora não consiga se tornar um lutador de elite. Mas agora ele está tendo dificuldades para lutar contra Torres, embora Torres seja apenas um aprendiz. Torres está batendo nele constantemente, o que faz Molga se perguntar por que ele não cai. Enquanto isso, o público está entusiasmado para ver a luta enquanto comparam Torres a um javali selvagem. Nosso herói está pensando o mesmo. Então, depois de bater em Molga sem lhe dar nenhum descanso, Torres finalmente o nocauteia. Quando Torres sai do ringue, ele é elogiado por Niksar pelas suas habilidades de boxe, bem como pelo seu desempenho e por satisfazer o público. Quando nosso garoto está prestes a voltar para o ringue, Torres o para e o lembra de que a vitória deles depende do seu desempenho, o que o leva a garantir a Torres que ele terminará bem.
Por outro lado, Burrito é o último lutador do lado de Dorman, que tem 11 vitórias. Ao vê-lo, as pessoas provocam, dizendo que seus próprios filhos são maiores que Kali. Valkyria deseja a ele boa sorte, o que é notado por Aelia. Ela pergunta sobre o conhecimento dele com Kali. Valkyria responde que o ajudou a treinar enquanto atira uma pedra em Kali, a qual Kali esquiva. Enquanto olha para Kali, Dorman observa que desta vez seu boxeador tem chance de vencer. Isso gera um comentário de zombaria de Gadolf novamente. Enquanto isso, Aelia também está ansiosa pela luta de Kali. Burrito pede desculpas a Kali dizendo que não pode deixá-lo vencer, e com isso ele começa a lutar. Analisando sua velocidade, Kali torna-se cauteloso, pois isso é algo que ele não antecipou, porque a velocidade de Burrito pode ser perigosa. Burrito não entende porque Kali é capaz de esquivar de seu soco. Kali, por outro lado, está pensando em um plano de fuga se as coisas ficarem ruins. Quando Kali soca Burrito, ele desdenha dele porque é um soco fraco. Enquanto isso, o público é provocado por como alguém como Burrito, com 11 vitórias, não é capaz de acertar um soco em alguém como Kali, que é literalmente uma criança. Kali também o provoca para que ele apenas use os punhos. Burrito entende a tática de Kali, enquanto percebe que Kali está usando o público para chegar até ele. Ele não entende seus motivos, mas vai esmagá-lo de qualquer maneira. Depois disso, Burrito constantemente tenta socar Kali, e Kali se esquiva de cada um deles todas as vezes. Todos estão atônitos ao ver esta luta. Enquanto luta com Kali, Burrito pensa que Kali não pode ser realmente um aprendiz, porque seus sentidos são bastante aguçados. Dorman também está furioso com Burrito por não atingir alguém como Kali, que é um aprendiz. Ouvindo isso, Aelia pensa em como Kali não é apenas um lutador comum. Ela o encoraja em seu coração, confiante de que ele mostrará a eles que é diferente dos outros lutadores. Durante a luta, Kali analisa os movimentos do inimigo. Ele nota que o oponente só usa a mão direita enquanto luta. Ele também estuda o padrão dos golpes. Kali hesita o gancho de esquerda e depois o uppercut de direita, mas questiona se é correto continuar se esquivando. Ele se pergunta se deixar os golpes atingirem seria melhor, já que seu corpo frágil luta para aguentar o esforço. Mas ao mesmo tempo, ele se lembrou de uma dica de seu amigo de que ele não pode vencer sem acertar um golpe. Então, imediatamente ele decide que esquivar é a melhor maneira de analisar os movimentos do oponente e observar padrões enquanto espera pelo momento perfeito para revidar. Ele foca no trabalho de pés, peito, ombros e cintura do inimigo, achando útil para antecipar socos e se preparar para um contra-ataque. Enquanto isso, Burrito prepara outro golpe, procurando o ponto fraco de Kali. Kali duvida se seu corpo frágil pode suportar o golpe, mas sua experiência no boxe e o objetivo de vencer dão a ele confiança em sua vitória. No momento seguinte, Kali desliza sobre o punho erguido e acerta um golpe em Burrito. Ele desfere um segundo golpe mais forte que o primeiro. Todos ficam maravilhados ao ver uma criança com força fraca lutando contra um lutador experiente. Isso só é possível porque ele lê os padrões de seu oponente. Burrito não consegue acreditar que um garoto de aparência tão frágil pode desferir golpes tão fortes. Kali estava desejando que Burrito agora desistisse, sabendo que sua mão direita estava gravemente ferida. Mas de repente, ele encontrou Burrito se levantando novamente. Ele o encara com raiva, enquanto Kali se prepara para enfrentar o próximo ataque. Burrito percebe que não pode derrotar Kali em uma luta justa. Ele pega um punhado de areia do ringue e joga nos olhos de Kali, na esperança de cegá-lo e tirar vantagem. Aelia grita pelo movimento injusto, mas Dorman está satisfeito e vê a tática como normal, alegando que acontece quando os lutadores caem. Kali começa a perder sua força e sente vontade de desistir. Praticamente cego, ele se torna vulnerável, o que permite que Burrito desfera um golpe forte, jogando-o no chão. No entanto, Kali reúne suas forças restantes e se levanta novamente, determinado a continuar. O inimigo, que estava cheio de raiva, corre em direção a Kali, pretendendo terminar a luta decisivamente. Kali permanece calmo, já tendo terminado de analisar os movimentos de Burrito. Conclui que o oponente sempre começa com a mão direita. Cronometrando seu movimento perfeitamente, Kali se abaixa sob o ataque e contra-ataca com um golpe poderoso, que o nocauteia. Kali surge como o vencedor da luta. Ele se sente satisfeito, com orgulho e uma sensação de alívio. Ele exclama com alegria. Aelia fica maravilhada e não se arrepende de ter vindo assistir à luta. O treinador fica em desacrença. Ele estava orgulhoso de que seu centro de treinamento conquistou a vitória. Após a luta, o Barão Dorman deixa o território e Gadolf os trata com 3 pedaços inteiros de porco. 2 meses depois, chega da época da colheita. Os alunos coletam batatas do campo. Kijo não gosta da tarefa, mas Kali considera carregar as caixas de batatas uma forma de treinamento muscular. Agora o corpo de Kali passa por muitas mudanças, tornando-se maior e mais forte. Os camponeses pedem para ele carregar algumas cargas com ele, elogiando seu trabalho árduo.
Eles então perguntam se os alunos são os boxeadores para o Festival da Colheita do Duque Wesley. Kidjo esclarece que eles não podem ir porque, como aprendizes, não podem participar e devem esperar mais um ano. Eles começam a se perguntar o que farão no Festival da Colheita. A atração principal do festival é o boxe. Gadolf, que é parente do Duque Wesley, organiza o evento. O centro de treinamento de Dorman e August competem sob o patrocínio do Duque, mas os alunos são excluídos da participação. Kali pensa que terá que esperar um ano para se juntar às batalhas, mas o ano passa rápido. Na sala de recepção de Gadolf, Nikshar pede ao seu mestre que lhe dê mais um ano para treinar seus alunos. O barão recusa enquanto explica que o Duque solicitou pessoalmente em uma carta que 3 aprendizes famosos do centro de treinamento participassem do festival. Ele acredita que o Duque deve ter ouvido sobre a vitória deles na última luta. O Duque Wesley é um dos 5 duques do reino e não pode ser recusado. O barão acrescenta que eles devem chegar à casa do Duque depois de amanhã no horário certo, e a partir desse momento, os 3 aprendizes serão considerados boxeadores profissionais. O barão decide dar a todos eles um carimbo com uma marca que simboliza o pertencimento deles à escola de Gadolf. A marca de Kali ainda está dolorida, mas significa sua aptidão para o boxe. No caminho para o palácio do Duque, Aélia se dirige a Kali e o parabeniza por se tornar um boxeador oficial. Ela menciona que por causa dele, ela agora pode caminhar ao lado de nobres. Kali pergunta se ela está realmente falando com ele, e ela admite que sim. Eles caminham juntos em direção ao palácio do Duque. Ela o aconselha a mostrar os resultados de seu treinamento no festival, pois ele mudou muito. O amigo de Kali então sussurra em seu ouvido. Admirando a beleza da dama, ele descreve seu cabelo ruivo e lábios grossos, ao que Kali reconhece a beleza dela. Com isso, Torres avisa Kidjo para não atrair problemas vindos do mestre deles. Ele então questiona Kali sobre o que o está preocupando, mas Torres o silencia com seu humor sombrio. Ao cair da noite, os viajantes decidem descansar antes de continuar sua jornada. Os companheiros inquietos de Kali ficam irritados com os insetos que picam e se perguntam por que estão viajando pelas montanhas. Dentro da carruagem, Gadolf sugere que Aélia descanse primeiro, pois parece cansada, enquanto seu pai sai para falar com os guardas. Os guardas o instam a se apressar, lembrando que os bandidos estão mais ativos durante a temporada de colheita. Ele recusa, questionando por que os paga se eles não conseguem lidar com a ameaça de bandidos. Nos arbustos, os boxeadores ouvem farfalhar e notam movimento. Kali insiste para que o barão saia, mas ele diz irritado para ele cuidar de sua própria vida. Naquele momento, um objeto afiado perfura a cabeça de um dos cavaleiros que os guardava. O destacamento do barão é emboscado por atacantes desconhecidos. Conforme a chuva de flechas diminui gradualmente, uma gangue de bandidos salta dos arbustos. O número deles é grande e suas intenções são sérias. Kali implora ao instrutor para libertá-los para que possam ajudar a proteger o grupo, porque os guardas estão em desvantagem numérica. Reconhecendo a gravidade da situação, Nikshar desbloqueia rapidamente os boxeadores, instruindo-os a priorizar a segurança do barão e de sua filha. Um dos bandidos avista os boxeadores e os ataca. Uma espada enorme brilha na noite, mas ele se esquiva do golpe, fazendo o bandido tropeçar para o lado. Ele corre com todas as suas forças para encontrar e proteger Aélia e Gadolf. Os guardas escoltam o barão para um lugar seguro, mas ele grita que Aélia ainda está na carruagem. Kali corre em direção à carruagem, mas é interceptado por um bandido forte e astuto que também se dirige à carruagem. Incapaz de detê-lo, Kali é arremessado vários passos para trás pela força do bandido. O bandido chega à carruagem e abre a porta para encontrar Aélia tremendo lá dentro. Enquanto isso, Kali estava lutando para se recuperar e grita desesperadamente o nome de Aélia por trás. Agarrando Aélia, o bandido corre facilmente em uma direção desconhecida. Gadolf grita em pânico enquanto questiona o que eles estão fazendo. Kali promete trazer sua filha de volta e parte rapidamente atrás do bandido. A perseguição termina em um penhasco com vista para um rio tempestuoso. Ele aponta que não há para onde o bandido escapar. O bandido coloca a dama no chão, aponta sua espada para ele e exige sua lealdade. Kali, lembrando-se dos desastres de sua vida passada em tal caminho, questiona os métodos do bandido e menciona o fim inevitável no banditismo. O bandido ergue sua espada, declarando o fim da história. Observando sua postura, Kali percebe que o homem é um gladiador treinado. O bandido revela orgulhosamente suas 42 vitórias antes de lançar um ataque. Desaper da habilidade do oponente, ele se esquiva, desliza sob seus armos e agarra Aélia. Sem outra escolha, ele corre em direção ao lado e pula no rio tempestuoso, enquanto a segura firmemente enquanto mergulham na água. Chegando ao outro lado do rio, Kali sente alívio ao ver Aélia respirando. Ela está completamente encharcada, enquanto reconta o que aconteceu.
Eles logo encontram uma pequena caverna para se abrigar. Ela só se lembra de ter sido atingida por um bandido caolho. Callie reflete sobre nunca imaginar usar técnicas de camuflagem militar em tal situação. Ela pede para ele acender uma fogueira, mas ele explica que as árvores estão muito úmidas e que isso revelaria a localização deles. Ela treme de frio por causa de suas roupas molhadas. Ele explica que a única maneira de ajudá-la é secar as roupas, o que significa tirá-las. A sugestão irrita a Elia, mas Callie explica que é melhor do que congelar. Ele garante que se virará de costas. Ela a acusa de ser ousado, mas ele insiste que sua prioridade é a segurança dela. Ele acrescenta que se algo acontecer com ela, isso custará sua vida. Relutantemente, a Elia acorda e o avisa de não se virar. Callie, que está confuso, pergunta se sua cabeça está girando por causa do frio. Por outro lado, ela finalmente segue seu conselho, remove suas roupas externas molhadas e as coloca sobre uma pedra para secar. Callie treme de frio e percebe que o método atual não durará. Ele decide que existem apenas duas opções, continuar se movendo ou manter seus corpos colados. A Elia recusa, enquanto insiste que está bem. Ele começa a fazer exercícios para se aquecer, mas ela continua congelando. Ele se aproxima dela e toma seus braços enlaçando-os nos dele, o que a choca. Ele explica que manter seus corpos colados é necessário para permanecerem aquecidos, pois é uma técnica que os soldados usam para sobreviver ao frio do inverno. Ele acrescenta que protegê-la é essencial para sua própria sobrevivência. Sem forças para se mover, eles decidem sentar durante a noite com os braços amarrados para se aquecerem. Quando a manhã chega, eles se sentem aliviados por estarem livres do frio. Callie pergunta se Elia consegue caminhar, ao que ela responde sarcasticamente questionando se ele a carregaria se ela não pudesse. Ele percebe que ela ainda está agindo com dureza. Com isso, Elia menciona que não come desde a noite anterior. Depois, nosso garoto pega um peixe do rio, corta-o em pedaços e oferece a ela. Após comerem, eles continuam caminhando ao longo da margem do rio. Ele sugere seguir o fluxo para se reunirem com o grupo. Elia continua temerosa quanto aos bandidos, mas ele diz para ela deixar para a sorte, fazendo-o parecer descuidado. Apesar disso, ele faz o seu melhor para tranquilizá-la e deseja uma jornada segura para eles. Elia, enquanto o observa, o acha diferente. Ela pensa em como ele não age como um escravo, nem parece com outros garotos comuns. Sua natureza misteriosa a intriga e, apesar de tudo, ela se sente segura com ele. O bandido estava sentado escondido nos arbustos esperando por eles. Ele estava pensando que poderia pedir dinheiro de resgate por Elia. Ele planeja acabar com o jovem boxeador assim que o vir. Farfalhando nos arbustos, ele observa enquanto Callie e Elia se aproximam, discutindo como logo encontrarão os soldados. O bandido os vê como uma oportunidade enviada pelo destino e sente-se exultante. Callie estava desarmado, mas se prepara para proteger a si mesmo e Elia com todas as suas forças. O bandido ri disso enquanto o zomba por estar indefeso. Ele ameaça matar Callie e levar a garota, sugerindo que passará um tempo com ela antes de vendê-la. Apesar das ameaças, nosso boxeador permanece determinado a defender a si mesmo e Elia, embora saiba que a perda de seus grilhões no riacho o deixa vulnerável. O bandido aponta sua espada para ele, desferindo golpes rápidos e mortais. Callie se esquiva rapidamente do primeiro golpe, mas o bandido o provoca, perguntando quanto tempo ele consegue durar. O longo alcance da espada representa um desafio mortal, enquanto eles continuam assim por um tempo. Callie cai no chão enquanto Elia grita, implorando para ele se esquivar dos ataques. De repente, ele se lembra de uma luta passada onde alcançou a vitória. Ele percebe que, para vencer desarmado contra um oponente armado, ele deve se mover em direção ao inimigo. O bandido vê Callie avançando e pensa que ele está selando seu próprio destino. Com determinação inabalável, Callie fecha a distância. Enquanto sabe que deve suportar a ameaça da lâmina para ter sucesso, ele usa os pontos cegos do inimigo a seu favor e soca seu estômago, o que enfurece o bandido que vem contra ele mais uma vez. No entanto, nosso garoto está pronto conforme seu punho se conecta com a mandíbula do bandido com força esmagadora. Sem perder tempo, ele imediatamente o atinge com o cotovelo, que o envia voando para o chão. A espada cai de sua mão enquanto ele desaba. Ele então se senta no chão, sentindo-se exausto. O bandido, agarrando-se à vida, considera outro ataque. Antes que ele possa agir, Elia rapidamente pega a espada do alcance dele e a crava em seu peito, enquanto considera o fato de que ele tentou desonrá-la. Callie, observando sua determinação, percebe que ela está longe de ser uma dama típica. Exausto e drenado, ele finalmente se permite descansar. Então, aparece um grupo de resgate que foi enviado por Gadolf para encontrar Elia.
Enquanto cuida de seu ferimento, Niksar comenta o quão sortudo Kelly é por o ferimento não ter atingido mais alto, pois poderia tê-lo cegado. Apesar da cicatriz, ele acha que isso o faz parecer mais viril. Enquanto ele se senta ali, Gadolf chega e agradece por salvar sua filha. Kelly responde humildemente que era seu dever. O barão ordena que ele descanse, enquanto diz que ele conquistou esse direito, ao contrário daqueles que não têm conhecimento das batalhas que ele lutou. Gadolf então pergunta sobre a técnica secreta que permitiu a Kelly derrotar um gladiador. Ele explica que parecer fraco tem suas vantagens, pois faz com que os oponentes o subestimem e desperdicem suas técnicas e força. Após resgatarem Elia e provarem sua lealdade, os boxeadores têm permissão para viajar de carruagem. Eles eventualmente chegam a Wesley Duke, onde o Duque Wesley recebe calorosamente Gadolf e Elia. O Duque pergunta sobre sua jornada e, ao ver Elia, comenta quanto ela se assemelha à sua mãe. Em um flashback, é mostrado que quando todos se instalam em seus acampamentos, Elia visita o acampamento de Kelly. Ela diz a ele que um de seus servos está doente e pede para ele acompanhá-la, pois acha os outros homens muito agressivos e intimidadores. Ela considera Kelly uma escolha perfeita, ao embora ele esteja pensando que precisa treinar. Mais tarde, no jantar, o Duque pergunta a Gadolf se é verdade que seu centro de treinamento venceu todas as lutas de boxe recentes. Ele também pergunta sobre as contribuições dos aprendizes. Gadolf confirma que os aprendizes agora se tornaram boxeadores oficiais. Enquanto isso, Elia estava ficando entediada à mesa de jantar. Ela sussurra algo para seu pai e então pede para Kelly segui-la lá fora. Os dois caminham pelas ruas da cidade enquanto observam as multidões agitadas. Elia admite que se sente sufocada no jantar e que nunca quis vir a este lugar. Kelly percebe que ela parece não estar bem. Ela compartilha que seu pai espera que ela encontre um marido adequado e ela se pergunta se é horrível ser amarrada a uma idade tão jovem. Kelly, no entanto, questiona por que a opinião dele importaria para ela. Em vez de responder a ele, Elia dá um pedaço de doce, sugerindo que talvez ele não tenha provado nada parecido antes. Kelly, que só comeu frutas como doces, dá uma mordida e acha surpreendentemente delicioso. Ao saborear o doce, ele começa a notar a beleza de Elia, que cativa seus olhos. Seu charme também atrai a atenção de outros que passam por ali. No meio da multidão, Kelly nota uma ovelha olhando atentamente para ele. A mulher se aproxima deles e pede para ele a ler sua sorte. Ele recusa, mas ela insiste em ouvir sua sorte porque acha que parece interessante. Enquanto caminham em direção à tenda da vidente, Elia menciona que garantirá que consigam um desconto. A vidente começa sua leitura e prevê que a vida de Elia não será tranquila. Ela acha isso intrigante, raciocinando que uma vida idêntica à dos outros careceria de emoção. Ela então pergunta sobre sua sorte no casamento, acreditando que a vidência muitas vezes se destaca nesses assuntos. A vidente revela que seu parceiro de vida pode ser alguém muito próximo a ela, mas este amor não será aceito por todos. A Elia fica chocada e sem saber como responder. A vidente então sugere ler a sorte de Kelly também. Ele inicialmente recusa, mas a Elia o convence apontando que é de graça. A velha começa sua leitura para o nosso boxeador enquanto afirma que ele vem de um lugar distante e desconhecido. Quando ele a questiona sobre o lugar, ela admite que não tem uma compreensão clara. A Elia fica curiosa e pergunta à vidente o que ela quer dizer. A mulher descreve visões de um pedaço de metal no céu, uma carruagem sem cavalos e seres humanos dentro de uma caixa. Kelly fica atônito, incapaz de compreender como a velha sabe dessas coisas. Kelly fica chocado com a forma como a vidente conhece e vê detalhes sobre seu passado. Ela acrescenta que ele possui uma energia extraordinária, quase como se um espírito guardião acompanhasse seu caminho. A Elia comenta que talvez seja por isso que ele consegue vencer todas as vezes, o que é ideal para um boxeador. Kelly descarta isso e chama de superstição, e diz a ela que acreditar nisso a faz parecer tola. A Elia, embora já ciente disso, sente-se tanto irritada quanto chocada com a maneira como um escravo fala com ela. A vidente, no entanto, não consegue acreditar que Kelly é um escravo, pensando que alguém com tal energia jamais poderia ser um escravo. Pelos próximos 3 dias, Kelly tenta suavizar a raiva de Elia. Um dia, após deixar o palácio, Kelly retorna apenas para encontrar os guardas recusando sua entrada. Eles zombam de seu físico frágil, o que o deixa confuso enquanto tenta entender por que o estão provocando. Ele não permanece em silêncio e exige passagem, perguntando aos guardas se eles já experimentaram o golpe de um boxeador. Um guarda, irritado, corre em direção a ele com uma flecha grande, mas o Duque Wesley intervém. O Duque ordena que os guardas se afastem, declarando que Kelly é um convidado e propriedade de Gadolf.
O Duque então começa uma conversa casual com Kelly enquanto expressa sua descrença de que um jovem aparentemente tão frágil pudesse vencer uma luta contra o boxeador de Dorman. Enquanto coloca a mão no ombro de Kelly, ele nota a força em sua estrutura, mas insiste que é insuficiente para derrotar um boxeador veterano. Isso o faz suspeitar que Kelly está escondendo algo significativo. Antes de partir, o Duque menciona que estará observando Kelly durante a próxima luta. Kelly fica chocado com o comportamento do Duque. De volta aos alojamentos dos escravos e boxeadores, Kelly retoma imediatamente seu treinamento enquanto o usa como uma forma de limpar sua mente. Para ele, o treinamento é a melhor solução para cada problema. Durante uma pausa, seus amigos perguntam sobre seu tempo no castelo, e ele diz que foi sufocante. Logo, o treinador deles reúne todos os boxeadores e informa que não apenas Dorman, mas outros boxeadores habilidosos também estão treinando por perto. Ele aconselha seus alunos a evitar a luta, explicando que o número de participantes pode já estar preenchido por aqueles que se registrarem primeiro. Com isso, Torres questiona se é realmente sorte evitar a luta. Niksar confirma. Torres, no entanto, está determinado e pergunta se Niksar pretende mantê-los confinados ao campo de treinamento. Ele parece pronto para lutar com qualquer um, mas o instrutor chuta suas entranhas de volta enquanto o avisa que lutadores impetuosos como ele costumam ser eliminados rapidamente nas rodadas preliminares. Ele explica que enfrentar um boxeador com 10 vitórias significa lutar contra alguém que já derrotou outros 10. Os alunos se reúnem e Torres se aproxima para se desculpar. Ele explica que não importa quão forte alguém seja, um único movimento errado pode levar à sua queda. Então ele se vira para Kijo, que tenta garantir a ele que está tudo bem. De repente, o som de pessoas murmurando sobre um ogro ecoa pelo acampamento. Todos murmuram que é o ogro de Dorman. Enquanto olha para frente, Niksar menciona que Dorman parece estar fazendo de tudo para trazer o ogro para lá. Até Kijo começa a questionar se o ogro é verdadeiramente humano. Mas seu treinador os lembra que ele é frequentemente comparado a um monstro. Kelly se pergunta se o ogro é realmente humano. Para ele, o ogro se assemelha a um ogro de um mundo de fantasia que é chamado de o Ogro de Dorman. Este ogro, que é um lutador formidável, vence 76 lutas em um ano. Os boxeadores o discutem ativamente, com um ponderando como tal feito é possível. Kelly especula que ele deve lutar 3 a 4 vezes diariamente. Rumores circulam que o ogro pode despedaçar alguém com as próprias mãos, e seu nome parece estranhamente apropriado. Com isso, Kijo, que está aparentemente aterrorizado, recusa-se a enfrentá-lo, mas seu treinador o lembra de que seu mestre acredita que Dorman vê os boxeadores deles como fracos, então talvez eles nem tenham a chance. Este ogro parece uma espécie diferente comparado a eles. Com isso, Kijo lembra Kelly de que seus punhos não alcançarão o ogro, o que o faz especular que atacar em outro lugar parece inútil. Kijo acha seu raciocínio estranho e faz comentários às vezes suspeitando que pode não ser um humano comum. Depois de um tempo, todos se reúnem para verificar o cronograma de lutas, que é exibido. O Barão Dorman encontra o Barão Gadolf novamente, prevendo que todos se renderão diante do ogro. Mas Gadolf confia que a luta decidirá. Com isso, Niksar concorda enquanto avisa que provocá-lo pode custar-lhe seus boxeadores, e Gadolf Agensar já está bem ciente. Ele acredita que ninguém é tolo o suficiente para enfrentar tal monstro. Com isso, Dorman reflete sobre a fama do ogro e afirma que estava tentando honrar 3 lutadores da última vez. Niksar fica confuso, enquanto suspeita que Dorman honrar 3 lutadores de Gadolf. Gadolf ouve rumores de que 3 lutadores tiveram que enfrentar o ogro, o que foi considerado uma sentença de morte para eles. Então eles se voltam para o cronograma, no qual Torres luta no primeiro dia, enquanto Kelly e Kijo estão marcados para o segundo. O ogro também luta no primeiro dia contra outros oponentes que despertam pena do Barão Gadolf. O primeiro dia chega e o estádio Wistra está lotado. O ogro fica em frente a um lutador assustado que percebe que não é páreo e que dificilmente sobreviverá. O ogro avança como uma rocha maciça, rápido como um raio, afastando-o sem esforço. O Barão Dorman lembra-se de ter instruído o ogro a não danificar o pilar, mas secretamente se alegra enquanto exteriormente pede desculpas ao Duque e oferece reparos. Enquanto isso, Kelly observa lateralmente enquanto pondera por que a criatura se chama ogro, já que mal se assemelha a um humano. A multidão explode com gritos por sangue, exigindo a morte do lutador. Sobrecarregado, o lutador se rende e implora por misericórdia, mas o ogro declara que os espectadores o querem morto pelas mãos dele.
O público parece sem coração e Kelly, abalado, percebe que nunca testemunhou uma morte tão horrível em uma luta. Ele a compara a uma batalha entre um homem e uma fera, mas observa que o ogro carece de habilidade profissional. Kijo pergunta se Kelly ainda considera lutar contra o monstro, mas Kelly duvida que a chance virá. Kijo o avisa contra tais esquecimentos e tem certeza de que ele perderia. Torres acrescenta que o ogro luta unicamente para matar, e a luta termina com o ogro assassinando brutalmente o lutador. O javali selvagem de Gadolf se reúne conforme a competição começa. Torres compete na primeira rodada, recusando-se a desistir e nocauteando seu oponente. Isso se torna o destaque do dia. Kelly, programado para lutar amanhã, reflete sobre suas técnicas. Seu pensamento é interrompido por Alia, que o questiona se ele gosta de meninos, o que claramente o assusta. Ela explica que a maioria dos meninos não consegue resistir a ela, mas ele parece indiferente, então ela se pergunta se ele está nervoso. Ela também menciona ter ouvido falar de lutadores morrendo no primeiro dia, e brinca que ele pode não vê-la novamente. Ele esclarece que não é famoso como ela, então não importa. Alia comenta sobre seu jeito com as palavras enquanto o atribui ao fato de ser um lutador. Então ela promete a si mesma como um presente se ele vencer amanhã, e Kelly lhe garante sua vitória. O dia da luta chega e o estádio Easter se enche de espectadores. O ringue está pronto para os dois lutadores. Kelly está preparado enquanto Niksar nota melhorias físicas significativas em seus músculos das costas e ombros. A luta emparelha César, que é um veterano do campo de treinamento Vadman com 21 vitórias, contra Kelly de Gadolf, com uma vitória meses atrás. A multidão, impressionada com o físico de Kelly, assume que ele é mal alimentado e de origem humilde. Alia, que confia em Kelly, é abordada por um homem que elogia a reputação de César, enquanto sugere que sua vitória é certa. Alia declara seu apoio a Kelly e faz uma aposta. Ela aposta em Kelly e propõe que passará um tempo com ele se perder. Quando perguntada sobre o que quer se ele perder, Alia exige um colar de rubi que viu em uma oficina de artesanato. O homem acha a aposta intrigante, convencido de que ela perderá. Conforme a luta começa, César, confiante, culpa o mestre de Kelly por colocá-lo nesta luta. Kelly, claramente irritado, acusa César de falar mais do que lutar e incita a luta a começar. César, enfurecido, desfere um poderoso golpe de mão direita enquanto envia Kelly ao chão. Kelly percebe que os músculos de ferro e a pele grossa de César exigem uma estratégia diferente do que mirar em sua mandíbula. César nota a habilidade de Kelly em se esquivar e interrompe seus movimentos, desferindo um soco pesado que o derruba. O homem que apostou com Alia se gaba e a questiona sobre a recompensa, mas suas palavras são interrompidas quando a multidão suspira ao ver Kelly se esquivando de cada soco com eficiência. Com isso, o nobre homem se pergunta se Kelly é o mesmo lutador que derrotou o homem de Dorman e questiona os boatos sobre seus golpes de olhos fechados. Enquanto isso, Alia assiste à luta com uma calma inabalável. A multidão está chocada ao ver Kelly lutando tão bem. Ele se pergunta se pode nocautear seu oponente com um só golpe ou se precisa acumular danos para romper os músculos. Ele também questiona se sua resistência durará até o fim. No geral, nosso garoto está determinado e decide visar os pontos fracos do oponente, que são suas costas e o fígado. O oponente ruge de raiva e frustração, e Kelly o encara sabendo que não pode perder esta oportunidade. Ele desfere um golpe poderoso em seu meio com toda a sua força, enquanto mira na caixa torácica, que sofre danos pesados. O soco atinge com força enquanto penetra dentro das costelas e músculos do oponente. Enquanto isso, Niksar nota a força explosiva do soco e a transferência de peso perfeita. Ele percebe que os resultados do treinamento muscular constante de Kelly agora são evidentes. Após o soco, Kelly reflete sobre como nunca desferiu um golpe tão poderoso antes. Este soco não é baseado nos movimentos do oponente, mas é um ataque alimentado por sua própria força total. Com isso, Niksar reconhece o crescimento de Kelly e sente que ele deve continuar pressionando para garantir a vitória. Enquanto isso, Alia e o rapaz assistem à luta atentamente. Kelly sente dor em seu punho devido ao golpe poderoso, notando que a espessa armadura muscular do oponente parece quebrá-lo. Então ele o soca novamente nas costas. Este soco é mais como uma lança afiada perfurando tudo. Alia está entusiasmada, enquanto a luta termina com Kelly acertando um soco no rosto do oponente. Com outro soco no rosto, o oponente começa a sangrar e desaba no chão. A luta termina com a vitória de Kelly. Ele está radiante, um sentimento que parece impossível para o rapaz que apostou com Alia. Ela lembra humoristicamente a ele sobre o colar de sua aposta.
O rapaz sente que seria menos humilhante se Kelly tivesse lutado de forma mais tradicional. Ao mesmo tempo, o Barão Gadolf orgulhosamente se refere a Kelly como seu lutador, alguém que ele nutriu com cuidado, o que deixa Alia surpresa. Kelly levanta sua mão em triunfo, e o Barão abobado acredita que Kelly está dedicando sua vitória a ele por gratidão. Enquanto isso, Alia também reconhece que Kelly se tornou muito mais forte agora. Niksar aplaude Kelly por proporcionar uma luta muito boa, a qual o público desfruta imensamente. Então seu instrutor joga um pano para Kelly e diz que todos devem estar impressionados com seu desempenho, ao que Kelly agradece. Ao mesmo tempo, ele sente uma dor intensa em seu punho e Niksar o aconselha a mergulhá-lo na água. O treinador o lembra de que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Enquanto Kelly coloca a mão na água, ele percebe quanta dor ele esteve ignorando. Torres comenta que seu corpo ainda é frágil, mas reconhece que ele fez um ótimo trabalho. Kijo parabeniza Kelly e nervosamente afirma que ele também vencerá sua luta. Torres o interrompe enquanto repreende para parar de tremer. O treinador pergunta a Kijo se ele consegue socar com a mesma força contra seu oponente. Kijo responde que o ruído da multidão ainda está zumbindo em seus ouvidos. Ao mesmo tempo, ele se sente sufocado e subitamente percebe que está perdendo o controle. Ele pensa que pode estar tendo um ataque de pânico, o que não é surpreendente dado seu corpo fraco. Kelly o aconselha a não pensar demais e simplesmente usar seus braços longos para golpear, exatamente como fez em sua última luta. Ele segue o conselho e garante a vitória na luta. Ele se sente em êxtase enquanto Torres o acha irritante, mas Kelly também está feliz por ele. Ele agradece a Kelly por sua orientação, reconhecendo que ela levou à sua vitória. Ele até declara que deve ser o melhor por causa de suas habilidades excepcionais. Com isso, Kelly pensa que ele pode ter um talento especial. Mais tarde, Aelia provoca Kelly sobre o rosto do nobre ficando vermelho e suas mãos tremendo. Kelly pergunta o que ela teria feito se ele tivesse perdido, mas ela confiava piamente em sua vitória. Ela sugere que ele agora poderia ser seu guarda-costas, ao que ele responde que ela tem um grande coração, e ela agradece. Ela então pede para ele acompanhá-la lá fora. Assim que saem da sala, o pai dela a avista e se aproxima às pressas. Ele informa a Aelia que alguns convidados estão esperando por ela. Confusa, ela descobre que o convidado é o segundo filho do Conde Joseph. Este rapaz acaba por ser o mesmo com quem ela fez a aposta. Ele se apresenta como Willem Joseph, o segundo filho do Conde Joseph. Aelia percebe imediatamente que ele sabe que ela pertence a uma família de barões sem poder. Enquanto isso, a família Joseph detém influência significativa na política central. Ela reflete sobre como seu pai busca constantemente pretendentes em potencial para ela, encontrando alegria no processo, o que a irrita profundamente. Ele entrega o colar de rubi, o qual prometeu como recompensa pela aposta deles, cumprindo sua palavra. O rapaz observa que o colar de rubi combina com o cabelo ruivo de Aelia, deixando-a envergonhada. Ela reconhece que ele é uma pessoa honrada que cumpre suas promessas, mas admite sentir-se desconfortável em aceitá-lo. Ele pergunta se, apesar de ter perdido a aposta, ela daria um passeio com ele. Ela secretamente quer ir embora antes que ele termine de falar. Ele percebe o desconforto e o nervosismo dela, mas o Barão Gadolf garante que eles se prepararão em breve. Chocada pela sugestão de seu pai, Aelia foge. Enquanto ela foge, seu pai a para e pede que ela passe algum tempo com o homem, implorando pelo bem dele. Ele menciona que ela pode descobrir boas qualidades nele e explica seu desejo de que ela viva em um lugar melhor do que o território Gadolf. Enquanto olha para o rosto patético de seu pai, ela concorda relutantemente em ir com ele uma vez, jurando nunca mais vê-lo. Enquanto isso, Kelly está a alguns passos de distância, pensando em Willem como um cavalheiro patético em busca da atenção de Aelia. Kelly analisa que Willem possui um centro de treinamento, mas carece de qualquer conhecimento real de boxe, buscando apenas ganhos imediatos. Ele se lembra de como Willem certa vez vendeu boxeadores que eram ativos de sua propriedade em troca de lucro. Willem estava confiante em sua aposta anterior com Aelia e suspeita de um esquema para humilhá-lo e insulta Kelly com suas palavras. Ele declara que Kelly logo cairá e então pede para Aelia se juntar a ele, o que acende a raiva de Kelly. O tempo está bom, o sol está quente e Kelly está se lembrando de sua vida passada. Antes de cochilar para dormir, ele se pergunta se será seguro deixar Aelia com uma pessoa tão estranha. Ele se lembra das lutas no ringue de que participou.
Ele era implacável e arrogante naquela época, com ninguém sendo capaz de se levantar após seus golpes poderosos. No entanto, ele se lembra que a crueldade existe nas mentes de seus oponentes. Um deles o derruba usando técnicas cruéis, quebrando seu punho. Depois de algum tempo, ele decide se vingar pelo seu punho quebrado. Ele pensa que se pudesse voltar atrás, jamais o faria. O seu sono é interrompido e fica feliz ao perceber que é um sonho. Ele entende que tem uma segunda chance, porque se realmente tivesse voltado, teria sido tão arrogante quanto. Uma mulher vem e pede sua ajuda. Ela informa que Willem perdeu o controle depois de beber vinho e agora está exigindo uma recompensa de Aélia por ter gasto muito dinheiro no colar de rubi. Sua exigência é insultante, pedindo que ela pague com seu corpo. Aélia então atinge o estômago, o que deixa sem ar. Em retaliação, ele a golpeia, fazendo com que ela caia no chão. Ao mesmo tempo, Kelly corre em direção a eles, mas os guardas de Willem o impedem, recusando-se a deixá-lo alcançar seu mestre. Ele os avisa para se afastarem, ou isso não terminará bem para eles. Um deles descarta Kelly como um artista marcial de baixo nível, que só usa os punhos para lutar. No momento seguinte, Kelly desfere um golpe enorme em seu olho, enquanto choca os outros. Um deles corre imediatamente para chamar reforços, enquanto os outros tentam impedi-lo. Ele, no entanto, corre para salvar a indefesa Aélia. Ao alcançá-los, vê Willem forçando-a a apagá-lo pelo colar de rubi com seu corpo. Ela pergunta se ele não sente vergonha de suas ações, mas ele continua a machucá-la enquanto insiste que ela não deve resistir. Kelly o atinge com um golpe poderoso e o envia para o chão. Willem fica chocado com sua força. Kelly exige saber se ele percebe o que está fazendo. Willem admite suas ações, enquanto afirma que está apenas pedindo compensação pelo colar econômico. A resposta enfurece Kelly, e com todas as suas forças, ele acerta outro golpe. Ele então o arrasta para uma fonte de água, mergulhando repetidamente seu rosto na água e puxando-o para fora a cada vez, perguntando se ele já está sóbrio. A notícia se espalha entre os nobres de que o segundo filho do conde Joseph foi espancado por um escravo. Joseph decide tomar ação imediata para evitar que sua família sofra ridicularização e planeja executar o escravo sem demora. Ele também pretende garantir que a família do Barão August desapareça permanentemente da cena política. Ao ouvir isso, o Barão August fica furioso, sendo incapaz de imaginar alguém ousando ferir sua filha. O mestre o informa que Kali está sendo mantido na casa da guarda e está completamente indefeso. A gratidão o invade pela bravura do escravo ao salvar sua filha. No entanto, ele sabe que não pode protegê-lo. Qualquer tentativa de fazer isso levaria à ruína de sua própria família. Nikshar concorda enquanto acredita que tal é o destino de um escravo. No momento seguinte, a porta se abre e Aélia entra. Seu pai a incita a descansar, mas ela recusa enquanto insiste que Kali merece justiça por salvar sua vida 2 vezes. Ela o lembra de que até uma fera é recompensada por proteger seu mestre. No entanto, ele permanece firme e garante a ela que o assunto será resolvido. Com isso, Nikshar intervém lembrando-a de que eles estão com as mãos atadas e não restam escolhas. Enquanto está na casa da guarda de Wesley, todos elogiam Kali por ter a coragem de bater em um nobre. Muitos o consideram um herói. Ele pergunta a uma pessoa próxima sobre o motivo de sua prisão e o homem revela que é um batedor de carteiras. Kali acha isso patético. Enquanto está sentado na casa da guarda, ele percebe que, mais uma vez, perdeu a chance de se tornar um boxeador. No entanto, o pensamento de não salvar Aélia o enche de um arrependimento ainda maior. Ele sabe que protegê-la foi a escolha certa, não importando as consequências. Finalmente chega o dia em que ele é levado perante o tribunal. O juiz pergunta a Kali, que era um escravo da família August, se ele admite ter ferido Joseph. Willem Joseph está por perto junto com 4 testemunhas, todos usando bandagens e marcas visíveis em seus rostos. Eles estão presentes ali para testemunhar contra Kali e confirmar seu crime. Ele admite sua culpa. As pessoas no tribunal tornam-se inquietas enquanto exigem sua execução. Elas pedem que sua cabeça seja cortada e seu corpo seja exibido diante de toda a cidade. Para Kali, as palavras delas parecem sem sentido, como mero barulho. Ele se pergunta se foi realmente correto Willem prejudicar Aélia sem consequências. O juiz profere o veredito sentenciando-o à morte e perguntando se ele tem alguma objeção. Naquele momento, o Duque Wesley entra no tribunal e solicita permissão para falar. Ele reconhece a gravidade do crime de Kali, mas lembra a todos
todos que o Festival da Colheita é um tempo de misericórdia. Enquanto se dirige ao Barão Dorman, ele esclarece que não está defendendo a inocência de Kali, mas insiste que ele deve morrer como um escravo. Ele propõe uma luta entre Kali e o ogro, que era um carrasco notório. Voltando-se para o Barão Dorman, ele confirma que o ogro realizou execuções muitas vezes, com o que o barão concorda. O duque então anuncia que a luta ocorrerá no último dia do festival para o entretenimento da multidão. Suas palavras astutas deixam claro que a luta em si será uma execução que colocará um homem frágil contra uma fera. Ele sugere que morrer em combate seria um ato de misericórdia. A decisão é tomada e Kali fica em choque com o pensamento de enfrentar um oponente tão monstruoso. Ele solicita permissão ao conde Joseph, que é concedida. O duque, que está satisfeito com seu plano, acredita ser o compromisso perfeito para ambos os lados. O duque está bem ciente das habilidades artísticas de Kali e o teria comprado se não fosse pela situação atual. O juiz anuncia no tribunal que a execução será substituída por uma luta entre Kali e o ogro. Willem continua a ameaçá-lo de morte. Suas provocações visam instigar raiva. Ele sente-se deleitado com a notícia da luta, ansioso para ver a queda de Kali. Apesar das ameaças, Kali permanece firme. Ele acredita que se o destino o trouxe até este ponto, então ele também pode levá-lo à vitória. Assim, a confiança cresce dentro dele enquanto ele confia que sua força e determinação o guiarão através da batalha. Kali é levado para a sala de espera, onde o guarda lhe diz que o apoiará na luta porque ele protegeu a dama. Enquanto ele ouve, pessoas do lado de fora estão pedindo aos guardas para encontrá-lo. Logo, Kijo e Torres chegam com o instrutor. Kijo agradece pela sua ajuda e por ter batido no homem que merecia. Torres sente-se feliz no momento, já que odeia aquele homem. Agora ele percebe que Kali é uma boa pessoa, então pede para ele não morrer e vencer a luta. Em seguida, Niksar oferece comida para aumentar sua força durante a luta. Ele também menciona que o ogro é mais forte, mas acredita que Kali pode usar suas habilidades para lutar melhor. Todos desejam boa sorte a ele. Nosso boxeador então percebe que pelo menos existem pessoas que ficariam tristes se ele morresse, e esse pensamento é o suficiente para ele. Mais tarde, a Elia chega à casa da guarda onde ele está esperando. Ela bate na porta e ele pergunta por que ela está ali. Ela diz que nunca ignora a ajuda de alguém. Ele diz para ela cuidar de sua modéstia em vez de se preocupar com ele, já que ela foi sequestrada por bandidos e pega pelo imbecil, dois dos quais foram muito prejudiciais para ela. Ela então pede para ele protegê-la da agora em diante, se realmente se importa. Conforme ela se aproxima e o beija, ele se sente assustado com as ações dela, mas ela permanece alheia e pede para ele prometer que vencerá a luta. Ele admite que ela está tornando difícil para ele morrer, mesmo que ele queira. Ela a tranquiliza dizendo que estará apoiando-o na luta. Agora é a hora da luta com o ogro. O Barão Dorman pede para ele ser cruel e matar Kali, já que esta é uma execução. O ogro está totalmente preparado com toda a sua força para enfrentá-lo. No último dia do Festival da Colheita, o ogro está diante de nosso boxeador condenado. Os guardas trazem Kali para a arena, onde a multidão exige ansiosamente sua execução. Todo o público clama por sua morte, enquanto o declaram um condenado e instigam o monstro a mostrar a ele o que merece. O ogro está completamente pronto à medida que se aproxima. À medida que os grilhões de Kali são removidos, parado diante dele, Kali acha seu oponente enorme. Ele percebe que o ogro não depende de habilidade, já que seu físico maciço lhe dá uma vantagem natural. E aí, taverneiros, tudo bem com vocês? Rapaziada, como vocês sabem, esse canal aqui tomou 2 strikes, e por isso eu decidi parar com ele, mas como eu vi que vocês continuaram vendo e o YouTube não cortou e não proibiu a gente de postar vídeo aqui, o que eu vou fazer? Como vocês sabem, eu tô com o Teve Mamá, que é a continuação do Taverna, já que a gente tá com risco de perder esse canal. Então, o que eu vou fazer? De 2 em 2 dias está saindo um vídeo no Tave, e a partir de agora, todo dia eu vou lançar uma pequena parte desses vídeos aqui no canal Taverna Mão A, e amanhã terá continuação. Esse vídeo tem 1 hora, então amanhã vai ter mais de 5 horas dessa obra. Então, assistiu aqui, gostou, deixou o like? Já vai lá pro Teve Mão A que amanhã tem a obra completíssima, filho. Tamo junto, valeu e é nóis.